número 12. Eu vou fazer a leitura total hoje e depois eu volto falando e comentando sobre cada um dos versículos. Amém? 1 João, carta de 1 João, não é o livro de João, é as cartas do apóstolo João. Então 1 João, lá no final, próximo ao Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 12. Amém? Tem pessoas que me estão procurando. Enquanto isso, nós vamos aguardando. Oh, aleluia, Jesus. Que a tua glória, Senhor, possa estar tocando os corações. Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Oh, aleluia. Amém? Todos acharam? Se alguém não achou, diga socorro, misericórdia. E gritou, todos acharam. Diz o seguinte o texto: filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Mancebos, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. E eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi, mancebos, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amém? Amados, vamos por parte, que aqui é algo bem complexo. Essa palavra é algo que ela descreve várias situações, vamos dizer assim. A primeira está dizendo aos filhinhos, ou seja, aos filhos de Deus. Está dizendo que pelo nome de Jesus, ou seja, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Então a palavra de Deus ela nos traz que através do nome de Jesus, então nós temos autonomia para recebermos de Deus o dom da graça de Deus. E qual é o dom da graça de Deus? É que nós não merecemos, porque nós não merecemos, porque nós somos da nossa origem pecaminosos, mas sem merecermos, o nosso Deus entregou seu Filho para lhe dar um poder acima de qualquer outro, o poder de perdoar os nossos pecados, o poder de nos remir, o poder de nos transformar. E eu quero dizer para você nessa noite, Ele te chamou para poder dizer algo a você. Aonde a palavra de Deus ela nos fala que a oração de um justo ela tem muito em seus, mas aonde há um justo? Aonde há justo nessa terra? Como nós podemos ser ouvidos por Deus, sabendo que nós, desde o início, somos pecaminosos, somos pecadores? Mas a Bíblia diz assim: pelo sacrifício de Jesus, Ele então pode, através do seu próprio sangue, a nos justificar. Sendo assim, então, você não tem que temer, você não tem que preocupar. Quando você chegar diante de Deus, você pode orar, porque a tua oração será ouvida. Por quê?
te afastava, o que te limitava, foi desfeito através do sacrifício de Cristo. E através do nome dele, do seu sangue, você hoje pode ser ouvido por Deus. Você tem liberdade para chegar e orar e Deus te ouvir, porque a tua oração, ela há de ser ouvida. Por quê? Porque Jesus te justifica diante do Pai. Ele é o único que pode te justificar diante do Pai. Por que eu estou falando isso? Porque se você não crê no que Jesus fez, você não pode crer que Ele te liberta e Ele te faz mais do que vencedor. Se você não crê no que Jesus fez, você não pode se tornar um vencedor ao ponto de vencer o mal, ao ponto de vencer o pecado. Por que muita gente não vence o pecado? Porque eles não creem que eles são já perdoados. Por isso, é barreira que é colocada que impede a pessoa de se afastar do pecado. Por quê? Porque o diabo, ele é o seu acusador. E ele sempre vai te acusar. Ele nunca vai deixar de te acusar. Mas quando ele te acusa, você vira para ele e só diga uma coisa: eita Deus. Aleluia! Sabe o que você vai falar para o diabo? Você vai dizer para ele: eu não te devo nada mais. Porque se eu devo alguma coisa, a minha dívida é com Jesus. Porque a minha vida é dele, não sou. Quando você fala isso, o diabo, ele perde o chão dele. Porque ele não tem como te acusar. Ele não tem como te julgar. E você se sente melhor. Mas a pessoa que não se sente ali livre do pecado pelo sacrifício de Jesus, ela não consegue. Ela não consegue se libertar das coisas do mundo. Ela não consegue deixar as coisas do mundo porque o mundo não ainda deixou ela. Nós estamos no mundo, mas nós não somos. Você está aqui, você vive aqui, mas você não é daqui. Você faz parte de um plano divino. Você faz parte de algo muito maior do que você pode imaginar. Aquilo que te espera vai muito além daquilo que você imaginou. Não foi isso que o apóstolo Paulo disse? O apóstolo Paulo diz: eu ouvi coisas inefáveis que não são ali, certo, não posso falar no plano terrestre. O que eu ouvi é algo que eu não posso dizer, porque vai muito além daquilo que o homem, o ser humano pode compreender, pode pensar. Às vezes nós achamos, dizemos: nossa, Deus tem algo para mim que é lindo, a Nova Jerusalém. Mas você não pode imaginar se você não, a tua mente é muito pequena para compreender o que Deus tem preparado para você. Então a Bíblia está dizendo aqui que pelo seu nome os nossos pecados foram perdoados. E continua no versículo 13, está dizendo: pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Agora Deus está falando com os pais. Por quê? Deus está revelando o compromisso de cada pai. Deus está te mostrando para você que você tem um compromisso, que você conheceu aquele que é desde o princípio. Você é responsável para que o seu filho venha conhecê-lo também. Porque você deve ensinar o teu filho no caminho que ele deve. Você sabe por quê? Tem muitos filhos de crentes, filhos de pessoas cristãs, que estão dentro da igreja, mas tem muitos filhos que desviam, afastam. É simplesmente porque nós temos um erro muito grande conosco. Sabe qual é? Sabe, Pastor Maria?
é que nós achamos que só trazer as crianças para a igreja já está ok. Tem muita gente que acha que trazer a criança para a igreja já está ensinando ela no caminho que ela deve andar. Estou fazendo a minha parte. Ensinar o teu filho no caminho que deve andar é muito além do que trazer na igreja. Você deve sentar com o teu filho. Você deve falar da palavra de Deus, dar uma base bíblica para ele. O caminho é Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não basta eu fazer para a igreja, mas eu tenho que o quê? Eu tenho que ensinar a palavra. Por quê? Porque quando ele crescer, aquela palavra, ela vai transformar o coração da criança, que se torna maduro. Mas se você apenas traz, você sabe que é errado. Às vezes você vai ver uma criança prestar atenção no culto. Isso é normal, é de criança. Criança, ela é agitada, a criança não consegue ficar ali o tempo todo igual você faz. Então você tem o quê? Com jeitinho, pega ali a Bíblia, pega uma historinha, vai contar uma historinha pro seu filho da Bíblia. Mas tem gente que não. Prefere o quê? Pegar os desenhos da Marvel. Quem é o super-herói? Homem-Aranha? Homem-Aranha é super-herói? Sabe por quê? Porque Homem-Aranha é fictício. Sansão, sim. Sansão é super-herói. Só que poucos os pais falam disso. Se você pegar Daniel, super-herói, foi lançado nas mãos dos leões e os leões não devoraram. Mas cadê o pai ensina isso pro filho? Mas o pai fala assim: o homem de ferro, é o Homem-Aranha, é não sei mais o que. Depois cresce e o pai fica ali desesperado. É errado, nós estamos no mundo, mas procure dar base bíblica para o seu filho. Procure mostrar para ele que os verdadeiros super-heróis não são aqueles que a televisão ensina. Não é o Batman, não é o super-homem. Mas os verdadeiros super-heróis são aqueles que viveram na palavra de Deus e conseguiram vencer. A história dos 3 homens que foram lançados numa fornalha e nenhum só fio de cabelo foi queimado. Isso sim é uma história legal. Por quê? Porque vai muito além do que é natural. E o quarto homem ainda tinha a aparência do quê? Do Filho de Deus. Ou seja, além dos 3 super-heróis, aparecendo o quarto homem. Mas isso a televisão não quer mostrar para os teus filhos, porque isso aí não é para eles interessante. Pais, se vocês conhecem, como diz o texto, vocês conhecem aquele que é desde o princípio, então ensine aos seus filhos sobre ele. Mostre para os seus filhos que vale muito mais a pena você servir a Deus do que você viver no mundo. Porque quando eles crescerem, vocês podem estar tranquilos que a base vai estar feita. Eu, pastor Natanael, nós, graças a Deus, né, pastor, tivemos essa oportunidade. Meu pai era pastor, meu pai era pastor, vocês conhecem, meu pai talvez só ele conhece, ou alguns, eu acredito poucos, conheceu meu pai, né? Meu pai faleceu em 2011, pastor Oswaldo. Então a gente teve essa oportunidade, porque hoje é o que eu mais falo em todos os lugares que eu vou. Você sabe qual é a maior dificuldade para nós, pastores, ou para vocês que vão falar do amor de Deus? É vocês poderem mostrar para alguém que tudo aquilo que ela aprendeu com seus pais não era aquilo que era correto. Isso é o mais difícil. Por quê? Porque a base toda da pessoa é os pais.
mostrar para a pessoa que o que ela aprendeu é errado, é difícil. Poucos são aqueles que vão o quê? Vão aceitar, vão abrir mão daquilo que os seus pais ensinaram. Essa é a maior dificuldade nossa. Então, se você der uma base para os seus filhos, uma base bem sólida, não tem como eles depois lá na frente crescer e se desviar. Se eles desviam, é porque eles apenas estavam dentro da igreja. Quer outro exemplo? Vou citar um outro exemplo. Jesus, quando ele andava, uma grande multidão seguia, mas aquela multidão, nem todos conseguiam andar com Jesus, mas a maioria seguia Jesus. É uma diferença, andar e seguir, porque quem anda, ele tem mais intimidade, ele vai aonde é preciso. Quem segue, na primeira dificuldade, para no caminho. Tem muitos filhos que apenas seguem os seus pais pela igreja, mas não estão andando com os seus pais. Então comece a mudar isso agora. Se o teu filho é pequeno, aproveite ainda que dá tempo. Se o seu filho é adulto, ore, porque só Deus pode mudar. Se você já tem um filho adulto, ore por ele. Ele precisa muito das suas orações. A oração do justo tem muito em seus efeitos. Então, se você orar, Deus ele pode mudar. Amém? Continuando o texto, versículo 13, parte B. Mancebos, escrevo-vos porque desestes o maligno, e eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Então agora fala com os jovens. Olha só, primeiro ele fala com os pais, e agora ele vai falar com os jovens, os mancebos, e vai dizer: ei, mancebos, vocês já venceste o maligno, vocês já venceste, ou seja, através daquilo que vocês aprenderam com seus pais, a base que vocês tiveram, vocês são vencedores, vocês não irão perder para Satanás. Sabe por que isso? Porque a Bíblia diz que os nossos filhos são herança do Senhor. Então, se os nossos filhos eles são herança do Senhor, então o Senhor ele há de fazê-los mais do que vencedores sobre Satanás, para que eles não venham se corromper, para que eles possam vencer o mundo. Por quê? Porque todos nós sabemos que quando nós somos jovens, é uma etapa onde eu acho que é uma das piores. Todo mundo já foi jovem um dia e sabe que a juventude é complicada para quem é de Deus, porque na juventude a pessoa quer descobrir as coisas, a pessoa está começando a entender as coisas, e aí então muitos jovens quebram a cabeça, fazem as coisas erradas. A gente mesmo já foi assim. Como eu digo, não é porque somos filhos de pastores que nós não tivemos os nossos erros, as nossas falhas, mas nem por isso deixamos de servir ao Senhor. Então é isso que nós temos que entender, que quando os pais conhecem a Deus e ensinam seus filhos, automaticamente Deus se compromete a fazer com que os seus filhos possam vencer o mundo e a Satanás que tem tentado atraí-los para o mundo. Então aqui está dizendo: mancebos, jovens, escrevo-vos, porque já vencestes o maligno, e vos escrevi, filhos, porque conhecestes ao Pai. Ou seja, o filho, ele conhece o seu pai, e ele tem o que? Segurança. Tem um exemplo que o pastor meu sempre dá. Eu não vou fazer um exemplo aqui, mas só para você entender. Ela é sua filha, né? Com certeza, se eu pedisse para ela subir aqui, ela teria coragem
está dizendo: filhinhos, vós já conheceis, eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o seu pai, ou o pai. Então você pode ter certeza que você é a base da sua casa. Você é a base que vai fazer com que o teu filho ele se torne mais do que você. Porque ele vê você como exemplo. Você é o exemplo para o seu filho. Versículo 14: eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi, mancebos, porque sois forte, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Então, aqui, resumindo, é basicamente próximo daquilo que a gente viu. É tudo aquilo que a gente entendeu. E no final diz: não ameis o mundo, e nem o que o mundo ama. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então nós somos responsáveis para que os nossos filhos, eles não venham amar o mundo. Se você ensinar a ele a amar a Deus, ele não vai querer amar o mundo. Agora, se dentro da casa, se dentro da sua casa, ele tem exemplos, aí complica tudo. Quer ver uma coisa? Talvez é uma coisa tão simples, aparentemente, para muitos, mas já vi acontecer inúmeras vezes. Vou dar só um exemplo e já estou finalizando. Já aconteceu alguma vez, você já ouviu falar de chegar alguém na casa de uma pessoa, aí a pessoa pega e não quer atender porque ela sabe quem é, aí ela vira e fala pro filho: vai lá e fala que eu não tenho. Vocês viram, né? Vocês viram, né? E aí o que acontece? Você acha que você está ensinando certo? Você está mentindo. Aí depois você quer que ele fale a verdade como para você. Aí o pai fica bravo, né? Tipo: ô filho, você fala mentira pra mim. Ah, você está ensinando ele a mentir? Como é que você está falando ele mentir pra você? Você disse que você não estava, mas ele sabe que você está aí. Vigia, gente. Você nunca pensou nisso, né? Você nunca viu esse lado. Mas o Espírito Santo está aqui para nos ensinar. Você não sabia, agora você está sabendo. Então, agora, se você fizer, aí você é julgado pelo que você sabe. A Bíblia diz: quanto mais é dado, mais é dobrado. Talvez você nunca tenha ouvido isso, mas Deus me trouxe aqui para falar isso para você. Cuidado com o que você fala para você. O exemplo vem dentro de casa. Parece que é de vida, não é? É sério. Talvez você não pensou isso. Que você estava ensinando o teu filho a mentir. E depois você quer cobrar que ele não minta para você. Cuidado que você é responsável pelo seu filho. Quer que seu filho seja mais do que vencedor, quer que ele vença o mundo, ensine ele aquilo que deve ser feito. Ensine o caminho. Você é responsável por mostrar o caminho, e o caminho é Jesus. Jesus é alguém captou. Jesus ele é então não mande seu filho mentir. Para quando ele crescer, depois você não vai comprar nunca. Aí você vai querer xingar, você vai querer reclamar, né? Então, amados, guarde essa palavra. Guarde essa palavra. É uma palavra diferente. Talvez hoje a gente não tenha todo aquele movimento, mas nem sempre Deus ele quer agir assim. Às vezes ele quer nos ensinar mais do que o movimento. É igual eu falo:
maravilhosas, Ele faz. Mas quando Ele quer ensinar também, Ele ensina. Porque às vezes, para nós o ensinamento é muito mais importante do que o movimento. Porque o ensinamento nos traz ali coisas maravilhosas. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e ela nos liberta. Nós temos que ser libertos. Não basta eu pegar e pedir para o Espírito Santo encher o vaso que está cheio de coisas que não é do Senhor. Porque muitas das vezes nós queremos ser cheios, mas nós estamos sem espaço. Porque a nossa vida não é porque você quer, é porque, também não é porque é erro ou falta da igreja, do pastor, não. É porque tudo tem o seu tempo determinado. Se você não aprendeu antes, não fica triste não, tá? Não sai daqui triste só se você agora que aprendeu. Porque tem muita gente que, eu já vi muita gente falar e eu mesmo já dizia às vezes: se eu tivesse conhecido antes, seria diferente a minha vida. Mas se você não conheceu antes, é porque ainda não era tempo. Porque há um tempo determinado. E no tempo certo, Deus ele se revela a cada a nós. Ele quer revelar os detalhes para que você tenha uma vida diante dele diferente. Como eu comecei a palavra falando, para se libertar do pecado, você tem que crer que Ele é quem nos liberta. Então, se você falta algo, peça a Ele. Mas não adianta você também forçar, que Ele não trabalha sobre força. Ele mesmo disse que não é por força, nem por violência, mas por amor. Então, aprenda a pedir. Aquele que pede, recebe. Então, peça ao Senhor: Deus, me ensina a ser um pai melhor. Filho, peça a Deus, me ensina a ser um filho melhor. Para que assim possa, em uma unidade, você e sua família crescer no Senhor a cada dia. Amém?